Então, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre atenção e especificamente sobre uma passagem recente que eu li de um escrito do Ramesh Balsekar. Ramesh Balsekar foi um discípulo do Nisargadatta Maharaj e depois atingiu uma realização significativa. Escreveu muitos livros que eu gosto muito e se tornou, digamos, um instrutor espiritual, um mestre espiritual de renome, né? Mas nessa passagem ele faz uma observação que eu acho que é muito importante. E é uma passagem onde ele menciona como é que a gente pode parar o tempo. Ou como é que a gente pode tornar o tempo, a nossa experiência subjetiva do tempo ser dilatada, o tempo se tornar mais lento. E é uma observação extremamente simples, mas muito profunda, que é a seguinte: você se torna capaz de parar o tempo, ou tornar o tempo mais lento, o fluir do tempo mais lento, por meio de um aumento de percepções. Então, se você tiver um número maior de percepções, num certo intervalo, você aumenta a tua experiência subjetiva do tempo. Você aumenta o tempo, você cria mais tempo. Então, vamos tentar refletir um pouco sobre isso. Então, o que quer dizer aumentar o número de percepções? Bom, se a gente observar a nossa experiência imediata, a gente percebe que a experiência de qualquer ser humano, de qualquer centro de consciência, de qualquer vórtice de consciência, de qualquer ponto de consciência, a gente pode chamar de várias maneiras, é uma experiência contínua de sensações que se intercalam e que se seguem umas às outras. Então, se você começar a prestar atenção, dirigir a tua atenção ao teu corpo, você percebe que você não consegue sentir o teu corpo de maneira total. Você sente, digamos, um roçar da tua perna, depois você sente o teu estômago, depois você sente a ponta dos teus dedos. É uma experiência muito fluida, né? Muito incessante de sensações que se seguem umas às outras. E que esse fluxo de sensações define a nossa experiência corporal. E quando você começa a dirigir mais a tua atenção a cada sensação, primeiro, você se torna mais presente. Segundo, você se torna mais atento do próprio processo de percepção. E terceiro, você vê que, de repente, essas percepções que antes elas eram tênues ou até meio obscuras, elas começam a se tornar mais explícitas, você começa a ver elas mais. E se você fizer isso com um certo afinco, sistematicamente, em pouco tempo você percebe que o presente ele se torna mais denso. Você começa a ganhar mais tempo subjetivo. E isso a gente pode fazer com as sensações corporais. Você pode perceber também que os afetos, em última análise, todos os afetos, medo, raiva, tristeza, alegria, nojo, o que for, eles são experiências psicofisiológicas, são experiências profundamente corporais e que, em última análise, são movimentos de energia. Movimentos de energia que você experiencia essencialmente no corpo e também com pensamentos associados, né, com construções mentais associadas. Se você começa a perceber os seus afetos dessa maneira, você começa pela primeira vez perceber eles enquanto movimentos de energia. E o efeito principal disso é que eles se tornam, mais plásticos, e dois, você dilata o tempo. Você começa a não ser dominado por eles, mas você começa a dirigir a tua atenção, ou a consciência começa a se tornar mais autoevidente nesse processo de autopercepção afetiva. E a gente pode subir um nível também. A gente pode começar a dirigir nossa atenção de uma maneira mais disciplinada para os nossos processos mentais, sejam eles quais forem. Podem ser processos da imaginação, as tuas fantasias, ou a imaginação enquanto tal, devaneios, sonhos. Você pode dirigir as tuas reminiscências, tuas memórias. Você pode começar a dirigir a tua atenção ao fato, ao processo de lembrar das coisas. Ou você pode dirigir a tua atenção ao processo mental incessante que ocupa o espaço mental da maior parte das pessoas nos dias de hoje. De qualquer maneira, seja que a tua atenção se dirija às tuas sensações corporais, aos teus afetos
ou aos teus pensamentos verbais ou imagéticos, o que você desenvolve é a capacidade da atenção de se tornar cada vez mais intensa, cada vez mais, focada numa percepção particular, e dois, a capacidade da atenção de se ampliar, de de abarcar mais percepções numa dada janela de tempo. Isso, digamos, é o cultivo da atenção que, no último passo, pode levar a um despertar, a um Kensho ou a um Satori, que é quando a atenção, depois de ter reconhecido cada uma das dimensões do aparelho psíquico, cada uma das dimensões da consciência, da ecologia da consciência, ela reconhece a si mesma enquanto a única atenção que existe, como uma atenção que possui qualidades, ou uma qualidade universal. É esse o momento em que se torna possível para a consciência se reconhecer enquanto uma totalidade, de que a atenção, diferente do que normalmente a gente pensa, ela não está restrita a um organismo individual, mas de que, na verdade, ela é um processo universal que se particularizou, que se individualizou. E isso é um momento onde existe uma identidade entre parte e o todo, por exemplo, onde a parte, o indivíduo, o organismo, que ele é algo infinitesimal dentro de um universo aparentemente sem limites, pode se reconhecer como idêntico, ou a gota pode se reconhecer como idêntica ao oceano inteiro, que é a transformação que tradicionalmente se expõe no hinduísmo como o Atman sendo igual a Brahman, a alma individual ou a gota, se tornando idêntico ou se realizando enquanto idêntico ao oceano inteiro, o oceano de consciência, que é Brahman. Isso é, no hinduísmo, por exemplo, nessa concepção, a realização que é o Samadhi, e que, se a gente puder articular o processo de evolução da consciência humana em múltiplos estágios, parece ser o próximo estágio, o estágio no qual a gente está atualmente experimentando, que pode caracterizar uma nova possibilidade de experiência humana, onde, diferente do que é o estado atual, onde cada consciência se considera extremamente separada da outra, a gente pode reconhecer que a gente está num oceano de uma consciência única, de um campo único, que se diferenciou ou se tornou múltiplo, mas que, em última análise, nós somos realmente uma consciência total indivisa, que é o que todos esses caminhos apontam. Então, recapitulando, a gente inicia com um processo da atenção se direcionando a cada uma das dimensões, sensações, os afetos, os pensamentos. Se a atenção ela começa a perceber, a realizar distinções maiores entre cada uma dessas percepções, o tempo pode se dilatar. Ocorrendo essa dilatação do tempo, a consciência começa a se realizar ou a se auto-perceber de uma maneira muito diferente, que, em última análise, pode levar para uma realização e que talvez abra as portas para o Satori, se a gente usar o termo do Zen, ou o Samadhi, se a gente usar o termo tradicional do Advaita Vedanta. Obrigado.